Vamos lá, hoje a live é catando feijão challenge. Catar 3 kg de feijão. Estressada, exausta e totalmente indisposta, ela se perguntava: por que não consigo fazer meu trabalho direito? Por que não consigo me concentrar? O que há de errado comigo? Estou tão cansado, nem consigo pensar direito. Lucy vinha se punindo com esses pensamentos autocríticos constantemente. Mais cedo, naquele dia, ela tivera uma conversa longa e ansiosa com a professora do jardim de infância sobre sua filha, Emily, que andava chorando quando era deixada na escola. Depois telefonou para o bombeiro para saber por que não tinha que consertar a descarga quebrada em sua casa. Agora que estavam apanhando, sentindo-se sem energia e mastigando um muffin de chocolate no lugar do almoço. As exigências e tensões na vida de Lucy estavam piorando gradualmente nos últimos meses. O trabalho se tornava cada vez mais estressante e começava a se estender até bem depois do horário do expediente. As noites haviam se tornado insônias, os dias mais sonolentos. Seu corpo começou a doer, a vida perdeu a alegria. Seguir em frente era uma luta. Ela já estava se sentindo assim, mas sempre fora uma situação temporária. Jamais imaginara que aquilo poderia se tornar um aspecto permanente de sua vida. Ela vivia se perguntando: o que aconteceu com minha vida? Por que me sinto tão exausta? Eu deveria estar feliz, eu costumava ser feliz. Para onde foi minha alegria? A vida de Lucy girava em torno Ouvindo de o áudio. infelicidade, insatisfação e estresse. Ela fora privada de sua energia mental e física. E se Mais de sentia perdida. Funes. Queria voltar a Atenção ser feliz plena. e estar em paz consigo mesma. Mas não tinha ideia de como chegar lá. Sua frustração não era grave a ponto Obrigado, de Deus, pela mentalmente, comida. mas era suficiente para solapar o seu prazer em viver. Ela não vivia, apenas sobrevivia. A história de Lucy não é um caso isolado. Ela é uma das milhões de pessoas que não estão deprimidas e ansiosas, na acepção médica, mas também não são felizes de verdade. O humor de todos nós passa por altos e baixos. Às vezes, nosso estado de espírito muda de uma hora para outra, sem nem sabermos porquê. No momento estamos felizes, contentes e despreocupados, então algo sutil acontece e começamos a ficar estressados. Pensamos em nossas dificuldades, em todas as coisas que precisamos fazer, na falta de tempo para resolver tudo. O ritmo das exigências é cada vez mais implacável. Nesse estado, ficamos cansados o tempo todo, de forma que nenhuma boa noite de sono nos revigora. E nos perguntamos: como isso foi acontecer? Por que ficamos assim? Talvez não tenha havido nenhuma grande mudança em nossa vida. Não perdemos um amigo, não nos endividamos de forma descontrolada, nada mudou. Mas de alguma forma a alegria desapareceu, sendo substituída por uma espécie de aflição generalizada. Na maior parte do tempo, as pessoas conseguem escapar dessa espiral descendente. Períodos difíceis costumam passar, às vezes podem perdurar e nos levar para um fundo do poço. No caso de Lucy, a tristeza e a frustração duraram meses, sem qualquer razão aparente. Nas situações mais graves, a pessoa pode ser acometida por uma crise séria de ansiedade ou depressão clínica. Ver o quadro assim: infelicidade, estresse e depressão. A depressão vem cobrando um alto preço no mundo moderno. Acredita-se que 10% da população deve ficar clinicamente deprimida nos próximos 12 meses. E a tendência é que a situação se agrave. A Organização Mundial da Saúde estima que a depressão será o segundo pior problema de saúde global. Pense nisso por um momento. A depressão causará mais danos do que doenças cardíacas, artrite e alguns tipos de câncer em menos de uma década. A doença costumava ser típica da minha idade. Agora, no entanto, ataca a maioria das pessoas pela primeira vez por volta dos 25 anos, e um número substancial de indivíduos sofre seus primeiros efeitos ainda na adolescência. O problema pode persistir. Cerca de 15% a 39% das vítimas continuam deprimidas após um ano. Aproximadamente 20% permanecem deprimidas por 2 anos ou mais, que é a definição de depressão crônica. Porém, o mais assustador é que a depressão tende a retornar,
Se você esteve deprimido uma vez, as chances de recaída são de 50%, ainda que você tenha se recuperado de forma plena. Apesar de a depressão estar causando tantos estragos, sua prima, a ansiedade crônica, também vem se tornando perturbadoramente comum. Com milhas de jovens atingindo o patamar que seria considerado clínico na década de 1950. Não é preciso muita imaginação para concluir que, em poucas décadas, a infelicidade, a depressão e a ansiedade terão se tornado a condição humana normal, tomando o lugar da felicidade e da sociedade. Embora períodos persistentes de aflição e exaustão geralmente pareçam surgir do nada, existem processos ocorrendo no fundo da mente, que só se tornam conhecidos na década de 1990. E essa descoberta trouxe a percepção de que podemos nos libertar das preocupações, da infelicidade, da ansiedade, do estresse, da exaustão e até da depressão. Se você perguntasse a Lucy como estava se sentindo naquela tarde, ela teria dito que estava exausta ou tensa. Tata Feijão trabalho escravo. Informações factuais. Mas, se olhasse para dentro de si mesma com mais atenção, Lucy teria percebido que não havia algo específico que pudesse ser rotulado de exaustão ou tensão. Ambas emoções eram, na verdade, feixes de pensamentos, sentimentos, sensações físicas e impulsos, como o desejo de gritar ou de sair correndo da sala. As emoções são assim, uma, entre aspas, cor de fundo criada quando a mente funde pensamentos, sentimentos, impulsos e sensações físicas para evocar um tema norteador ou estado mental geral. Todos os elementos que formam as emoções interagem entre si e podem intensificar o estado de humor geral. É uma dança intrincada, cheia de ligações sutis que só agora começamos a entender. Tomemos os pensamentos como exemplo. Algumas décadas atrás, acreditava-se que os pensamentos conseguiam mudar nosso estado de espírito e nossas emoções. Mas a partir dos anos 1980, descobriu-se que o contrário também pode acontecer. Nosso estado de espírito pode mudar nossos pensamentos. Na prática, isso significa que mesmo os momentos passageiros de tristeza podem acabar se autoalimentando para criar pensamentos negativos, definindo a maneira como você vê e interpreta o mundo. Assim como um céu nublado pode fazê-lo se sentir melancólico, uma pequena irritação pode trazer à tona lembranças ruins, aprofundando ainda mais seu nervosismo. O mesmo vale para outras emoções. Se você se sente estressado, esse estado pode criar ainda mais estresse. Isso também acontece com a ansiedade, o medo, a raiva e com emoções positivas, como amor, felicidade, compaixão e empatia. O que compõe uma emoção? A seguir um diagrama que representa, dividido em 4 grupos, pensamentos, sentimentos, impulsos, sensações físicas. Emoções são feixes de pensamentos, sentimentos, sensações físicas e impulsos para agir. Da próxima vez que experimentar emoções agradáveis ou desagradáveis, você vai poder avaliar o que está acontecendo e observar a interação dos diferentes aspectos do feixe. Mas não são apenas pensamentos e estados de ânimo que se alimentam mutuamente e destroem o bem-estar. O corpo também se envolve nesse processo. Isso acontece porque a mente não existe de forma isolada. Ela é uma parte fundamental do corpo. E ambos compartilham informações emocionais entre si o tempo todo. Na verdade, grande parte do que o corpo sente é influenciado pelos pensamentos e pelas emoções. E tudo o que pensamos é influenciado pelo que está ocorrendo no corpo. Pesquisas recentes mostram que nossa perspectiva de vida pode ser alterada por mínimas mudanças corporais. Atitudes sutis como fechar a cara, sorrir ou corrigir a postura podem ter um impacto enorme em nosso estado de espírito e em nossos pensamentos. Humor deprimido, corpo deprimido. Você já observou como o mau humor afeta o seu corpo? Já reparou que o desânimo influencia a maneira como, por exemplo, você anda? O psicólogo Jonas Michaelak e outros pesquisadores da Universidade de Ruhr, em Bochum, Alemanha,
Usaram um sistema óptico de captura de movimentos para ver como as pessoas deprimidas e não deprimidas diferem ao caminhar. Para o estudo, convidaram voluntários a andar pelo laboratório, escolhendo livremente a velocidade e o estilo da caminhada. Os movimentos foram rastreados de forma tridimensional, usando mais de 40 pequenas marcas reflexivas afixadas ao corpo deles. Os pesquisadores descobriram que os deprimidos caminhavam mais devagar, balançando menos os ombros. A parte superior do corpo deles não subia e nem descia muito, mas tendia a balançar de um lado para o outro. Além disso, constataram que os voluntários deprimidos andavam com uma postura curvada, inclinada para frente. É claro que a má postura não é apenas o resultado de estar deprimido. Faça o teste. Sente-se por alguns instantes com os ombros caídos e cabeça baixa e observe como está se sentindo. Se perceber que seu humor piorou, sente-se ereto, com a cabeça e o pescoço equilibrados sobre os ombros, e veja a diferença. Para compreender Obrigado, melhor a Deus. interação entre o corpo e o estado de humor, os psicólogos Fritz Strack e Leonard Martins e Sabine Stepper pediram a um grupo de pessoas que assistisse a desenhos animados e depois avaliasse quão engraçado era. Alguns voluntários tiveram que colocar um lápis entre os lábios, sendo forçados a franzi-los e fazer uma cara triste. Outros assistiram aos desenhos com o lápis entre os dentes, simulando um sorriso. Os resultados foram impressionantes. Aqueles forçados a sorrir acharam os desenhos bem mais engraçados do que aqueles obrigados a fechar a cara. Todos sabemos que sorrir demonstra que estamos felizes. Mas, convenhamos, é surpreendente descobrir que o ato de sorrir pode ele próprio torná-lo feliz. Esse é um exemplo perfeito de como são estreitos os vínculos entre a mente e o corpo. Sorrir também é contagioso. Quando você vê alguém sorrindo, quase inevitavelmente sorri de volta. Pense nisso. Um simples ato de sorrir pode deixá-lo contente, ainda que seja um sorriso forçado. E se você sorrir, os outros sorrirão de volta, o que reforça a sua felicidade. É um círculo virtuoso. Mas também existe um círculo vicioso que atua na direção oposta. Ao pressentirmos uma ameaça, ficamos tensos, prontos para lutar ou fugir. Essa reação de luta ou fuga não é consciente, é controlada por uma das partes mais primitivas do cérebro. Por isso, ela pode ser um pouco simplista na maneira de interpretar o perigo. O cérebro não faz distinção entre uma ameaça externa, como um tigre, e uma ameaça interna, como uma lembrança incômoda ou preocupação futura, tratando as duas como um perigo equivalente. Quando uma ameaça é detectada, seja real ou imaginária, o corpo fica tenso e se prepara para entrar em ação. Isso pode se manifestar em várias formas, como um rosto franzido, frio na barriga ou tensão nos ombros. A mente lê a reação do corpo e entende que está diante de uma ameaça. Lembra como uma cara amarrada pode fazê-lo se sentir triste? O que faz o corpo tensionar ainda mais. O círculo vicioso começou. Na prática, isso significa que, se você está se sentindo um pouco estressado ou vulnerável, uma pequena mudança emocional pode acabar arruinando o seu dia, ou até mesmo lançá-lo num período prolongado de insatisfação ou preocupação. Essas mudanças costumam surgir do nada, deixando-o sem energia e se perguntando por que está tão infeliz. Oliver Burkeman, colunista do jornal The Guardian, descobriu isso sozinho e escreveu sobre como pequenas sensações corporais se retroalimentavam para lançá-lo em uma espiral emocional descendente. Geralmente sou feliz, mas de vez em quando sou atingido por um estado de infelicidade e ansiedade que se intensifica muito rápido. Nos piores dias, sou capaz de passar horas perdido em divagações angustiantes, refletindo sobre as grandes mudanças que preciso fazer em minha vida. De repente, percebo que esqueci de almoçar, como um sanduíche de atum e o mau humor desaparece. No entanto, minha primeira reação, a sensação ruim nunca é pensar que estou com fome. Aparentemente, meu cérebro prefere se chatear por reflexões sobre a falta de sentido da existência a me direcionar até a geladeira. Como Oliver Burkeman constatou em sua própria experiência, quase sempre essas divagações angustiantes se desfazem rápido. Algo atrai nosso olhar e nos faz sorrir. Um amigo telefona, encontramos um bom filme passando na TV, tomamos uma deliciosa xícara de chocolate quente ou decidimos ir para a cama cedo. Em geral, toda vez que somos atingidos pelos turbilhões da vida,
algo de bom acontece para restabelecer o equilíbrio. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o peso de nossa história entra em ação e aciona uma carga emocional extra, já que nossas lembranças têm um impacto poderoso em nossos pensamentos, sentimentos e impulsos, e, em última análise, em nosso corpo. Vamos voltar ao exemplo de Lucy. Embora se descreva como uma pessoa ambiciosa e relativamente bem-sucedida, ela tem consciência de que algo fundamental está faltando em sua vida. Ela conquistou quase tudo o que queria, por isso acha estranho que não se sinta feliz, contente e em paz consigo mesma. Constantemente repete a frase: "Eu deveria estar feliz", como se dizer isso fosse o suficiente para expulsar a tristeza. Os surtos de infelicidade de Lucy começaram na adolescência. Seus pais se separaram quando ela tinha 17 anos, e a casa da sua família precisou ser vendida, forçando seus pais a se mudarem para locais não muito adequados. Lucy surpreendeu a todos por segurar a barra. É claro que no início ficou arrasada com o divórcio, mas logo aprendeu a tirar o foco dos problemas, se empenhando nos estudos. Essa foi sua tábua de salvação. Tirou boas notas, entrou na faculdade e se formou com uma qualificação satisfatória. Seu primeiro emprego foi como trainee numa loja de roupas. Ao longo dos anos, foi subindo na hierarquia da empresa até chegar a chefe de uma pequena equipe de representantes de vendas. Aos poucos, o trabalho dominou a vida de Lucy, deixando-a cada vez mais sem tempo para si mesma. Aconteceu tão lentamente que ela mal percebeu que estava deixando sua vida de lado. Ocorreram coisas boas também. É claro, como o casamento com o Tom e o nascimento de 2 filhas. Ela adorava sua família, mas não conseguia se livrar da sensação de que apenas algumas pessoas tinham o direito de viver de forma plena. Sua impressão era de estar caminhando em areia movediça. Essa areia movediça era sua rotina, seu estresse, seus padrões de pensamentos e seus sentimentos do passado. Embora por fora Lucy parecesse uma pessoa de sucesso, por dentro ela morria de medo do fracasso. Esse medo fazia com que qualquer mau humor passageiro desencadeasse lembranças dolorosas, enquanto seu crítico interno dizia que era vergonhoso exibir tais fraquezas. Sensações vagas de insegurança acabavam despertando uma sucessão de sentimentos negativos do passado, que pareciam bem reais e rapidamente assumiam vida própria, ativando outra onda de emoções nocivas. Como Lucy atestara, é raro experimentarmos a tensão ou a tristeza isoladamente. Raiva, irritabilidade, amargura, ciúmes e ódio, às vezes, estão ligados em um novelo intrincado. Esses sentimentos podem até ser dirigidos aos outros, mas na maioria das vezes são voltados para nós mesmos, ainda que não percebemos. Ao longo da vida, esses emaranhados emocionais podem se tornar mais associados aos pensamentos e aos sentimentos, às sensações físicas e aos comportamentos. É assim que o passado consegue ter um efeito tão difuso no presente. Se ativamos uma chave emocional, as outras são ativadas em seguida. O mesmo ocorre com as sensações físicas, como a dor. Tudo isso pode desencadear padrões de pensamento, comportamento e sentimentos que sabemos que são nocivos, mas que simplesmente não conseguimos evitar. E que, quando combinados, são capazes de transformar qualquer contratempo em uma tempestade emocional. Aos poucos, o acionamento repetitivo de pensamentos e humores negativos começa a abrir sulcos na mente. Com o tempo, esses sulcos se tornam mais profundos, fazendo com que os pensamentos negativos, a autocrítica, a melancolia e o medo se instalem com mais facilidade e se dissipem com mais esforço. A consequência disso é que os períodos prolongados de fragilidade podem ser desencadeados por coisas cada vez mais banais, como uma chateação momentânea ou uma baixa de energia, tão banais que às vezes nem as reconhecemos. Com frequência, os pensamentos negativos aparecem disfarçados de perguntas duras que fazemos a nós mesmos. Por que estou tão infeliz? O que está acontecendo comigo? Onde será que errei? Onde isso vai acabar? Os vínculos estreitos entre os diversos aspectos da emoção que o tempo todo recorrem ao passado podem explicar por que um sentimento passageiro pode ter um efeito significativo sobre o estado de humor. Às vezes, esses sentimentos chegam e partem tão rápido quanto uma rajada de vento.
Outras vezes, no entanto, o estresse, a fadiga e o mau humor ficam grudados como adesivos em nossa mente, e nada parece ser capaz de arrancá-los dali. A impressão que se tem é que é justamente isso que está ocorrendo. A mente é ativada para entrar em um alerta máximo, mas depois não consegue ser desativada como deveria acontecer. Uma boa forma de ilustrar esse processo é comparar a maneira como humanos e animais reagem diante do perigo. Tente se lembrar do último documentário sobre a vida selvagem que assistiu na TV. Deve ter aparecido um rebanho de gazelas sendo caçado por um leopardo na savana africana. Aterrorizados, os animais correm feito loucos até que o leopardo capturou um deles, ou desistiu da caçada naquele dia. Uma vez passado o perigo, as gazelas voltam a pastar tranquilamente. Algo no cérebro delas foi acionado quando avistaram o leopardo e depois desativado quando a ameaça se dissipou. Mas a mente humana é diferente, sobretudo quando se trata de ameaças intangíveis, capazes de desencadear ansiedade, estresse, preocupação ou irritabilidade. Quando nos preocupamos ou tememos alguma coisa, seja ela real ou imaginária, nossas reações de luta ou fuga entram em ação. Mas aí algo ocorre. A mente começa a percorrer nossas lembranças em busca de algo que explique por que nos sentimos daquele jeito. Assim, se nos sentimos tensos ou em perigo, nossa mente desenterra memórias de ocasiões passadas, em que nós nos sentimos ameaçados e depois cria cenários do que poderia ocorrer no futuro se não conseguirmos explicar o que está acontecendo agora. O resultado é que os sinais de alerta do cérebro são ativados não apenas pelo perigo atual, mas por ameaças passadas e preocupações futuras. Tal processo se dá de forma instantânea, sem que percebamos. Estudos recentes, feitos a partir de tomografias do cérebro, confirmam que pessoas que sentem dificuldade de viver o presente e têm rotinas muito agitadas possuem uma amígdala cerebral, a parte primitiva do cérebro envolvida no instinto de luta ou fuga, em alerta máximo, o tempo todo. Assim, quando trazemos à tona lembranças de ameaças e perdas antigas e as juntamos ao perigo atual, nosso mecanismo de luta ou fuga não é desativado quando a ameaça passa. Ao contrário das gazelas, não paramos de correr. Então, a forma como reagimos pode transformar emoções temporárias e não problemáticas em dores persistentes e incômodas. Em suma, a mente pode acabar agravando a situação. Isso vale para muitos outros sentimentos do dia a dia. Eis um exemplo. Enquanto está ouvindo este livro, veja se consegue perceber qualquer sinal de fadiga no seu corpo. Passe um momento observando-o a fundo. Depois que tiver se conscientizado de seu cansaço, faça a si mesmo as seguintes perguntas. Por que estou me sentindo tão exausto? O que fiz de errado? O que essa sensação revela sobre mim? O que acontecerá se eu não conseguir me livrar dessa fadiga? Reflita sobre essas questões por um tempo. Deixe-as ecoar em sua mente. Por que estou tão cansado? O que aconteceu comigo? O que vou fazer se permanecer assim? Como se sente agora? Provavelmente pior. Acontece com todo mundo. Porque, aliado a essas perguntas, existe um desejo de se livrar da fadiga e de descobrir suas causas e suas consequências. O impulso de explicar e expulsar a exaustão deixou você mais exausto. O mesmo vale para uma série de sentimentos, como a infelicidade, a ansiedade e o estresse. Quando estamos infelizes, é natural tentarmos descobrir a razão por nos sentirmos assim e procurarmos um meio de resolver esse problema. Mas tensão, infelicidade ou exaustão não são problemas que possam ser resolvidos. São emoções. Refletem estados da mente e do corpo. Como tais, não podem ser resolvidas, apenas sentidas. Se você as percebeu e abandonou a tendência de explicá-las ou resolvê-las, terá mais chances de vê-las desaparecer sozinhas, como a névoa numa manhã de primavera. Isso lhe soa estranho? Deixe-me explicar melhor. Quando você tenta resolver o problema da infelicidade ou de qualquer outra emoção negativa, mobiliza uma das ferramentas mais poderosas da mente, o pensamento crítico racional. Funciona assim. Você se vê num lugar infeliz e sabe onde deseja estar, feliz. Sua mente analisa o hiato entre os dois polos e tenta descobrir a melhor forma de transpô-lo. Para isso, usa seu modo atuante, assim chamado porque é eficiente para resolver problemas e realizar tarefas, que produz progressivamente o hiato entre onde você está e onde deseja chegar. Ele faz isso fragmentando o problema,
resolvendo cada uma das partes e depois verificando se isso o ajudou e aproximou do seu objetivo. Esse processo é instantâneo e nem nos damos conta dele. É uma forma incrivelmente poderosa de resolver problemas. É assim que nos orientamos nas cidades desconhecidas, dirigimos carros e organizamos cronogramas de trabalho frenéticos. Numa escala maior, foi como os povos antigos construíram pirâmides e navegaram pelo mundo em veleiros primitivos. Parece perfeitamente natural. Portanto, aplicar essa abordagem para resolver o problema da infelicidade, na verdade, é a pior coisa que se pode fazer, pois requer que você se concentre no hiato entre como está e como gostaria de estar. Então você faz perguntas como: o que há de errado comigo? Onde foi que eu errei? Por que cometo sempre os mesmos erros? Esses questionamentos, além de duros e autodestrutivos, exigem que a mente forneça indícios para explicar seu descontentamento. E a mente é de fato brilhante em fornecer tais indícios. Imagine-se passeando no parque em um dia de primavera. Você está feliz, mas por alguma razão desconhecida, uma centelha de tristeza surge em sua mente. Pode ser por causa da fome, já que você não almoçou, ou talvez porque você tenha se lembrado sem querer de alguma coisa incômoda. Após alguns minutos, você começa a se sentir um pouco abatido. Assim que percebe seu desânimo, pensa: o dia está lindo, o parque é maravilhoso. Gostaria de me sentir mais contente do que estou agora. Repita: gostaria de me sentir mais contente. Como se sente depois disso? Provavelmente ainda mais triste. Você se concentrou no hiato entre como se sente e como quer se sentir. E concentrar-se no hiato o realçou. A mente vê a distância entre os dois estados como um problema a ser resolvido. Essa abordagem é desastrosa quando se trata das emoções. Devido à interligação complexa entre pensamentos, emoções e sensações físicas, todos se alimentam mutuamente e podem conduzir sua mente em direções perturbadoras. Em pouco tempo, você se vê sufocado pelos próprios pensamentos. Você começa a analisar demais a situação, a remoer o sentimento, a se culpar por não se sentir feliz. Seu estado de ânimo piora, seu corpo fica tenso, seu rosto se franze e o desânimo se instala. Algumas dores podem surgir. Essas sensações realimentam sua mente, que se sente mais ameaçada. Seu astral pode cair a tal ponto que você deixa de aproveitar o passeio no parque e não presta mais atenção na beleza do dia. Claro que ninguém fica remoendo os problemas porque acredita que é uma forma nociva de pensar. As pessoas acreditam que, preocupando-se o suficiente com a infelicidade, acabarão encontrando uma solução para ela. Mas as pesquisas provam o oposto. Na verdade, remoer pensamentos reduz nossa capacidade de solucionar problemas. E é um artifício absolutamente inútil para lidar com as dificuldades emocionais. Os sinais são claros. Remoer pensamentos é o problema, não a solução. Escapando do círculo vicioso. Não dá para deter um fluxo de lembranças infelizes, monólogos internos negativos e outras formas de pensamentos prejudiciais. Mas você pode evitar o que acontece a seguir. Como já dissemos, você pode impedir que o círculo vicioso se autoalimente e desencadeie a próxima espiral de pensamentos negativos. E pode fazer isso experimentando um jeito novo de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. Se você para e reflete por um momento, a mente não apenas pensa, ela tem consciência de que está pensando. Essa forma de pura consciência permite que você veja o mundo de outra maneira, de um ponto de vista distanciado, sem sofrer a interferência de seus pensamentos, sentimentos e emoções. É como estar numa montanha alta, um ponto de observação, da qual você pode ver tudo por quilômetros à sua volta. A pura consciência transcende o pensamento, permite que você cale a mente tagarela e iniba seus impulsos e emoções reativas. Possibilita que você olhe para o mundo com olhos abertos. E quando faz isso, a sensação de contentamento reaparece em sua vida. Capítulo 3. Despertando para a vida. A real viagem de descoberta não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Atribuído a Marcel Proust. Imagine-se no topo de uma montanha, contemplando lá do alto a paisagem urbana e cinzenta sob a chuva. A cidade parece fria e inóspita. Os prédios são velhos e desgastados.
As avenidas estão engarrafadas e as pessoas caminham infelizes e mal-humoradas. Então algo milagroso acontece. As nuvens se dissipam e o sol começa a brilhar. No instante, a paisagem muda. As janelas dos prédios ficam douradas, o concreto cinza muda para um bronze lustroso. As ruas parecem reluzentes e limpas. Um arco-íris surge. O rio lodoso se transforma numa serpente exótica que corta as ruas. Por um momento, tudo fica em suspenso. Sua respiração, seu coração, sua mente, os pássaros no céu, o tráfego nas ruas, o próprio tempo. Tudo parece pausar, absorver a transformação. Essas mudanças de perspectiva têm um efeito dramático. Não apenas no que você vê, mas também no que pensa e sente e na maneira como se relaciona com o mundo. Elas podem alterar sua visão de vida de forma radical no piscar de olhos, mas o que é notável nessa situação é que, de fato, pouca coisa muda. A cena permanece exatamente a mesma, mas quando o sol aparece, você vê o mundo sob uma luz diferente. Só isso. Observar sua vida sob uma luz diferente também pode transformar seus sentimentos. Lembre-se de uma época em que você estava se preparando para as férias. Havia coisas demais para fazer e tempo de menos para dar conta de tudo. Você chegou tarde em casa depois de passar o dia tentando deixar o trabalho em ordem, antes de sair para os seus dias de folga. Você se sentia como um hamster preso numa roda que não parava de girar. Enquanto arrumava as malas, estava tão cansado que teve dificuldades de selecionar o que levar. Não conseguiu dormir direito porque sua mente continuava revivendo as atividades daquele dia. Na manhã seguinte, você acordou, pôs a bagagem no carro, trancou a casa e partiu. E acabou. Pouco depois você estava deitado na praia, relaxando e conversando com amigos. O trabalho de repente ficou a milhares de quilômetros de distância e você mal conseguia se lembrar dos problemas relacionados a ele. Você se sentia revigorado porque sua vida simplesmente mudara demais. Sua rotina interessante continuava existindo, é claro, mas você agora estava vendo de um ponto de vista diferente. O tempo também pode alterar profundamente sua perspectiva. Pense na última vez que você teve uma discussão com um colega ou um estranho, talvez um atendente de telemarketing. Você ficou uma fera. Passou horas pensando em todas as coisas inteligentes que poderia ou deveria ter dito para derrubar seu oponente. Os efeitos da discussão arruinaram seu dia. Porém, poucas semanas depois, o episódio já não o afeta mais. Na verdade, você nem se lembra dele. O evento continua tendo ocorrido. Mas você pensa nele de um ponto diferente no tempo. Mudar sua perspectiva pode transformar sua experiência de vida, como mostram os exemplos. Mas eles também evidenciam um problema fundamental. Todos ocorreram porque algo fora de você havia mudado. O sol surgiu, você saiu de férias, o tempo passou. Acontece que, se você depender somente da mudança de circunstâncias,